63 milhões de brasileiros que podem se beneficiar. E quando a gente fala do uso da cannabis, a primeira coisa que as pessoas lembram é o uso da maconha, fumado, maconheiro, preconceito, prensado. E aí, maconha porta para as outras drogas, né? Essa que a gente ouve. E no final das contas, quando a gente olha o benefício da cannabis, hoje, meus clientes são autistas, pacientes que têm Parkinson, epilepsia, autismo, insônia, dores crônicas, fibromialgia, endometriose, insônia, endometriose, ansiedade. E aí, quando você começa, você soma a quantidade... Quando você soma... dá mais que 60 milhões, isso tudo que você falou aí, São 163 milhões de brasileiros. É isso. E aí, você olha assim, no ano passado, foram 430 mil pessoas que tiveram acesso. De 600 mil médicos, 1.200 prescreveram. É menos de 1%. Então, a cannabis nasce para garantir que o brasileiro tenha acesso à cannabis medicinal. É para isso que a gente nasce. É por isso que a gente resolve vários problemas das etapas do processo para que essa pessoa possa comprar. É por isso que você está falando sobre essa questão da legalidade. Porque você não está falando de maconha no sentido recreativo. Você está falando no sentido medicinal e que isso pode ser a solução da enfermidade de uma parcela gigante da população que não consegue. Cara, que é o seguinte, ao tratamento, é isso. Tem uma parada que eu descobri depois de muito tempo de por que a cannabis funciona, né? Há 30 anos atrás, um cara chamado Rafael Michula descobriu uma molécula que era a molécula do THC, que é o tetrahidrocannabidiol, que é a que dá, inclusive, os efeitos de alteração. Mas as pessoas não sabiam por que isso acontecia e quais eram os outros canabinoides que existiam na planta. E aí as pessoas, pesquisando depois, descobriram que existe um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide é o sistema dos sistemas do nosso corpo. Então, o seu sono, a sua alimentação, as suas dores... Cada um desses são um sistema digestivo. E aí, o sistema que equilibra todos os sistemas do seu corpo é o sistema endocannabinoide. Quando descobriu esse sistema endocannabinoide, a gente descobriu que o nosso sistema, ele produz canabinoides naturais. Nosso organismo. O nosso organismo. Ele produz canabinoides naturais. Muitas vezes, esses canabinoides não são produzidos numa quantidade adequada, seja por uma alimentação, seja por uma falta de sono, seja por alguma coisa que está desregulando o seu sistema. A planta da cannabis tem os seus fitocannabinoides. Então, os fitocannabinoides, eles conseguem se conectar nos dois receptores do sistema endocannabinoide, que é o CB1 e o CB2. Então, o fitocannabinoide THC, CBD, CBG, CBN, mais de outros 200... que a gente chama que são os full spectrum, eles se conectam no receptor CB1 e CB2 e cada um desses fitocannabinoides são responsáveis por regular uma parte do seu sistema. Por exemplo, ansiedade, insônia, CBD, dores, anti-inflamatórios, CBG, que é o canabigerol, insônia, o CBN. Quando você fala de abrir o apetite ou para dores crônicas, THC. Redutor do apetite, THCV. Com isso, as pessoas estão descobrindo a cannabis e cada vez mais potenciais de utilização da cannabis. Então, a cannabis que é fumada para o uso recreativo, ela é a mesma planta que é utilizada para o medicinal. Só que você extrai os fitocannabinoides, coloca dentro de um óleo, você tem a sua dosagem, você tem a sua medição e você usa para momentos específicos. O uso fumado... Por que a gente não pode dizer que ele não é medicinal? Porque você não tem dose, você não sabe quanta dosagem que você está utilizando. Normalmente você não sabe exatamente quais são os fitocannabinoides que tem naquela planta.